Enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. E você tem a vida que você tolera. São duas máximas conhecidas quando a gente pensa em amor próprio e em relações românticas. A primeira nos responsabiliza 100% por todo esse nosso extreme makeover emocional. Como se fosse nosso trabalho transformar a relação que a gente tem com nós mesmas, sem levar em conta que a gente se entende por gente a partir dos olhos dos nossos cuidadores e das pessoas que nos cercam. Como se amar quando a gente cresce ouvindo que a gente é inadequada, insuficiente? E aí, nós mulheres, que muitas vezes nos sentimos inadequadas, insuficientes, entramos em relações amorosas e, de alguma forma, entendemos que talvez a gente tenha que engolir algumas coisas nas relações. Afinal de contas, você precisa tolerar algumas coisas que outras mulheres talvez não precisariam tolerar para ser amadas. Será que a gente precisa mesmo? Para conversar sobre a coragem de ser protagonista da própria história de amor e da própria história de um amor feliz e não doído, e para compartilhar as ambivalências dessa jornada, eu tenho a honra de trazer ao podcast Amores Possíveis a Sucena, cantora, compositora, atriz, que acaba de lançar Lusco Fusco, seu primeiro disco da carreira solo, após 6 anos de uma jornada linda, brilhante com as Bahias e a Cozinha Mineira, que incluiu 2 indicações ao Grammy Latino e 2 prêmios da música brasileira. Essa mulher potente, sensível, amante de Gal Costa, que como ela e como eu, também tem um coração que não se cansa de ter esperança de um dia ter tudo o que quer. Mulher trans, judia, nordestina, apresenta não só uma voz única, como também nos convida a ter um amor feliz e cheio de poesia. Como ela disse numa entrevista incrível, numa sociedade que impede as pessoas trans de serem amadas, a mulher trans vir falar de amor é se colocar no terreno da afetividade possível e reivindicar essa afetividade. Que hoje todas nós possamos aprender aqui como reivindicar e construir essa afetividade com a Sucena. É uma honra ter você aqui comigo, Assu. Muito, muito obrigada por estar aqui hoje. Que linda, Carol! Que apresentação linda! Você merece. Eu que agradeço o carinho, o convite, a oportunidade de estar aqui conversando contigo nesse podcast sensacional. Já estou me sentindo abraçada aqui. Muito obrigada por fazer amor. Esse é o momento de fazermos amor juntas. Sim, com certeza. Demais. Queria começar falando desse amor próprio e dessa sua relação com você mesma, até porque eu acho que esse momento de carreira solo é um super marco simbólico de amor próprio e de apropriação do eu, né? De agora... esse é o meu espaço, né? Como é que tá sendo todo esse movimento? Então, eu comecei... eu entrei na música, assim, não foi de sopetão, mas não foi pensado minha entrada na música, né? Eu estava fazendo faculdade de História na USP, na FEFELESH, e aí, em 2011... a Amy Winehouse, que era uma estrela magnífica, ela nos deixa e a gente volta no segundo semestre, todo mundo muito abalado. Nossa, a Amy morreu com 27 anos, aquele cometa brilhante musical passou e marcou muito a minha geração, né? E a gente decidiu fazer uma homenagem a ela no Centro Acadêmico de História. E a gente trouxe muitas canções da música popular brasileira, olha que interessante. E eu cantei Amy Winehouse, mas a gente cantou também Gal, cantamos Caetano, Elza Soares, Chico César. E foi um show lindo, assim, com a formação das Bahias. E a partir daí a gente começou a ser convidadas para tocar em muitos outros eventos da USP. E a gente começa a fazer sucesso. E surge a vontade de fazer um disco, a gente faz. E as Bahias entram na cena musical em 2015, final de 2015. E em 2021 a gente acaba. Então praticamente foram 6 anos de entrega para a música, de se jogar nesse terreno que é a música, mas em banda, em coletivo. E o interessante é que uma banda, um coletivo, ele
ele é o casamento. É. E eu entendo que casamento, para que as coisas aconteçam coletivamente, ou uma dupla, por exemplo, elas têm que ser muito bem alinhadas. Constantemente, porque as pessoas mudam, e é natural que as pessoas possam mudar. É óbvio, as pessoas precisam mudar. Aquela frase, né? Preciso mudar para continuar sendo a mesma, o mesmo. Quando a gente fala o mesmo, é na essência, nos valores, na beleza que a gente carrega, naquilo que nos fundamenta. E as pessoas mudam, e se a gente não muda os acordos, as coisas se desandam. E eu acho que a gente se desalinhou, isso é muito natural, porque eu penso que muitas bandas continuam mais por demanda de mercado do que por alinhamento artístico. E a gente já estava em outros lugares, então não é um problema uma banda acabar. Sim. As pessoas ficam naquilo lá, que pena, tinha que ser para sempre. A história do príncipe encantado e da princesa, mas não é isso. Então a gente acaba, e para mim foi assim, ao mesmo tempo doloroso, porque eu construí também, eu fui parte daquele coletivo, daquela banda, daquela coisa que poderia, inclusive, chegar mais longe. A gente sempre acha que a gente pode ir mais longe, então esse achismo, eu precisava de minha vida, eu precisava de fortalecer meus sonhos, eu sabia que eu tinha que começar a olhar para mim, eu estava me desligando da minha arte, da minha voz, e é engraçado que a gente vai entrando num lugar de conformidade, que a gente vai esquecendo de que a gente é. Esquece que a gente sorria mais, a gente esquece que a gente cantava mais, que a gente, sei lá, via mais quem a gente amava. A gente vai se esquecer, é muito fácil, por isso que a gente precisa se lembrar sempre das coisas. Porque é muito confortável estar em bando, né? Eu fico pensando assim, nós mulheres, a gente anda em bando, né? Assim, a gente é assim, né? Tipo, é a turma e tá todo mundo, e tem essa coisa do senso de pertencimento. E dá um medo enorme. E te ouvindo falar, me veio na hora, né? O meu curso sobre amor próprio chama Resgate do Eu. Porque eu vejo muita gente falando de amor próprio num lugar de um autodesenvolvimento que para mim é muito perigoso, porque virou um discurso que tem levado a gente para uma autoopressão. Que assim, eu vou me amar quando eu for minha melhor versão. Então assim, quando eu domar minha ansiedade, quando eu comprar meu apartamento próprio, quando... E aí, a gente acha que está investindo nesse desenvolvimento, assim, é claro, a gente pode querer fazer o doutorado, pode querer melhorar a ansiedade, mas tem um lugar de poder se resgatar. Para mim, o amor próprio tem mais a ver com um lugar de aceitação, de autointimidade, de presença mesmo, assim, de se ouvir. Carol, eu acho que é muito sobre o princípio das coisas, né? Porque a gente nunca vai estar pronto. O acabamento é um processo da vida. E a gente não tem controle sobre o nosso acabamento da vida. Agora, o amor próprio, ele tem uma questão que é anterior ao acabamento. Né? Uma coisa que... o amor próprio, inclusive, é quem vai me ajudar a chegar onde eu quero, do jeito que eu quero, né? Ou mais ou menos do jeito que eu quero, ou mais próximo do que eu quero. Porque se a gente, de fato, é uma premissa que parece ser clichê, mas não é. A gente não tem consciência do quanto a gente se perde no caminho. E é muito comum se perder. Como é que é esse caminho para você? Então, é engraçado que, voltando, né, para esse assunto da carreira solo, que é interessante, quando eu decido, primeiro eu vou para terapia. Eu falo assim, Tati, eu preciso construir um filme com a minha banda. Eu entro na terapia, assim. Eu não sei como. Primeiro que além dos acordos artísticos, você tem os contratos. Você tem tudo que envolve relações profissionais. E foi um processo de construção de uma coragem. Eu lembro que uma amiga minha falou assim, poxa, mas isso não é coerente com sua trajetória. Assim, tem esse medo de seguir uma carreira solo, ou de acabar com uma relação, ou de... Você passou por uma transição de gênero.
quer coisa mais difícil do que enfrentar o mundo e passar por uma transição de gênero e você ter medo de algo que pra mim me parece... Eu tenho medo de passar por uma transição de gênero. E aí, eu me dei conta, tipo assim, eu falei, nossa, tinha parado pra pensar nisso, né? Que de fato eu já passei por coisa muito pior. É que às vezes a gente não se enxerga no processo. E a gente vai criando, idealizando coisas. E pra mim foi isso. Eu acho que eu idealizei relações, eu idealizei projetos, eu idealizei... E me deixei levar pelo conforto, pelo medo também. Eu acho que o medo, ele é importante, mas ele é perigoso. Por que é importante? Porque não existe medo sem coragem. Coragem sem medo é inconsequência. Porque o medo, ele é tipo um sensor ali, ó. Eu vou pisar até aqui, porque aqui pode ser perigoso demais. Aí eu vou criar uma engenharia para poder passar. Então você tem que ter inteligência, mas o medo faz você tatear as circunstâncias. Então eu acho o medo, uma inteligência, inclusive, impressionante. Só que tudo tem que ter equilíbrio. Sim. Então eu acho que eu tive muito... Eu acho que eu estava demasiadamente com medo de seguir sozinha. Até eu ter coragem, e esse medo que me fez ter coragem. Então, enfim. Então foi um processo de equilíbrio entre a coragem e o medo. Processo de enxergar que era possível para mim seguir uma carreira solo. Eu não sabia se eu conseguia sustentar um palco sozinha. Que é difícil. Tanta gente te olhando ali. Você naquela ribalta iluminada, aqueles rostos todos te olhando e, enfim, para mim foi ao mesmo tempo que um lugar de muito medo, foi de muita liberdade, assim como foi minha transição. Como foi o seu processo de transição? Foi árduo, eu acho que assim, é um renascimento e ao mesmo tempo uma morte. Aí você tem que lidar com aquilo que nasce e aquilo que morre ao mesmo tempo. Porque os seus pais enfrentam um luto. Seus irmãos, as pessoas mais próximas de você vai ser um luto, de fato. Hoje, eu conversando com a mãe de uma amiga atrás, a gente teve essa discussão, na época eu estou escrevendo um livro, desde 2017, que eu não acabo nunca. Igual a amiga nossa, em comum, a Marília 2. Maravilhosa! A Má, ela... Cadê esse livro? Essa cena não acaba. E o livro ele basicamente é uma ficção, né? Tem um pouco de autobiografia, mas não é autobiográfico. É sobre nascimento, é sobre um renascimento, um parto adiado em 30 anos. Que lindo. Dessa mulher que nasce aos 30 anos, nesse parto adiado, óbvio que essa transição ou essa gravidez dilatada, até ela encontrar consigo no mundo e falar, eu me parei, agora sem colo. E sozinha. Então a transição ela é um pouco disso, porque se nascer sem um colo para se criar nada, porque antes eu tive o braço de manhinha aqui, a mamãe tá aqui, meu pai estava aqui, agora eu tô só e eu mesmo vou me batizar. O interessante é que a transição de gênero ela tem esse processo de negação da sociedade, claro que a gente está lutando para que não seja mais assim. Uma negação de si por muito tempo, até você descobrir que é possível. Então tem que ter muita coragem para se colocar desse jeito no mundo. Porque é muito doloroso. Eu já disse isso em algumas entrevistas, mas foi muito importante eu ter me conectado com a poesia. E eu lembro que a poesia do Fernando Pessoa foi muito marcante para mim. E por isso que quando me perguntam a transição de gênero, eu me resumo ali. Quem quiser passar além do bojador tem que passar além da dor. Não é passar da dor, é passar além da dor. Porque vai doer mesmo. Todo ato de coragem vai doer. Quais foram os momentos de maior dor para você desse processo? É interessante você perguntar isso, porque às vezes eles são muito internos, né? Vencer o medo da vergonha. Porque você sabe que você vai ser um caso de chacota, você vai ser um caso da vergonha de seus pais. Então foi quando meu pai, por exemplo, conseguiu falar comigo 2 anos. Quando eu percebi que
meus amigos que eu amava se afastando de mim, alguns deles, e que eu não conseguiria estar no mesmo lugar onde eu estava. É uma morte mesmo, houve uma morte de uma figura que era masculina para todas aquelas pessoas. Por que a transição ela é até coletiva? Porque as pessoas vão precisar redescobrir seu nome, vão precisar reaprender seu pronome, as pessoas vão precisar entrar em um outro processo de restabelecer um vínculo contigo. Claro que a pessoa está ali, a essência está ali, o fundamento está ali. Mas a nossa sociedade ela trabalha tão em cima do gênero, isso é tão fundamental. Sim. Para a nossa cultura, que dói muito essa morte, esse processo de morte. Então, assim, eu acho que esse enfrentamento com o afeto das pessoas que você ama, e aí você prova o amor aí, né? Que ao mesmo tempo, e depois eu entendo. Não foi que meu pai, ele não me amasse. Porque depois ele voltou a falar comigo. Eu acho que aí tem o lugar do luto mesmo. Da fidelidade que ele tinha ao patriarcado, ao machismo dele, a expectativa dele ter tido um filho que não seria um filho mais, que não seria um garanhão pegador de meninas e todos os adjetivos que para os homens podem ser legais, mas para mim nunca foram. E então acho que você ter uma pessoa trans na família, você quebrar com uma série de expectativas e a gente sente essa dor. Interessante que é uma dor do outro, mas é uma dor que foi depositada sobre nós a vida inteira. Claro. A dor, né? Então, assim, eu senti a expectativa e eu nesse texto até eu tenho uma divagação que é a minha genitália veio antes de mim. É como se a minha genitália nascesse investida de expectativa e prestígio e minha cabeça não. E minha subjetividade, as pessoas não tivessem nem aí para ela. Ou seja, o que sai de mim antes do meu rosto, a minha genitália da frente, como se fosse um lugar fundamental, que para mim não era. Para mim, o lugar fundamental era o chave, era como eu me identificava, né? Porque se minha mãe ia para a cozinha encontrar com as minhas tias, era para lá que eu ia também. Porque se as minhas amigas estavam no intervalo na escola, era com minhas amigas que eu ia ficar. A gente ia jogar baleada, que para vocês é queimada aqui em São Paulo, e lá na Bahia é baleada. Eu ia com as meninas ligar de baleada e não futebol, apesar de que futebol era algo muito masculinizado, né? Então a gente que é trans, mulher trans, a gente se afasta do que tem muito estereótipo, assim. Ainda bem que existe Marta aí, que tá mudando, né? Marta e muitas jogadoras maravilhosas, que Marta é nossa rainha. Mas esse processo, só para terminar, daí uma volta para falar aqui o que doeu mais. Acho que esse peso da expectativa, você não corresponde, esse peso de você não corresponder à expectativa, e de você ser uma espécie de fraude, quando na verdade era uma verdade que estava saindo. Então, acho que aquilo, né? Aquilo que me vacina tem o vírus, tem o gene do vírus lá dentro, ou aquilo que pode ser veneno também pode ser minha cura. Aquilo tá. Enfim, a astrologia tem isso, né? O candomblé também, né? O baluaê, tanto a cura, e quando nele tá a doença também, mas aí a cura, sei lá, a Kiron da astrologia é a mesma coisa, né? A sua cura e a sua doença tá ali. E o amor? Aonde foi surgindo um amor iluminado, né? Para além da dor, assim, quando você começou a ver esse lugar, né? Até trazendo o Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Quando você foi vendo esse tornar-se mulher e o amor por essa mulher açucena? Bem, eu acho que eu sempre tive eu sempre olhei para essa mulher aqui dentro. E eu sempre amei essa mulher que estava em mim. Eu até escrevi sobre isso esses dias, para falar sobre disforia de gênero, porque a disforia é algo muito comum a gente.
Mas eu me lembro muito bem, assim, eu até fico emocionada porque quando eu conto essas histórias, porque eu sempre amei me ver diante do espelho e me montar. Então, quando meus pais saíam de casa, eu ficava só, sei lá, com uns 9, 10 anos, eu pegava as roupas da minha mãe, tirava tudo, guarda-roupa, salto, pegava o pano preto para colocar na cabeça e ser um cabelo, aquela coisa do sonho, e ver aquela mulher diante do espelho, e aquilo que poderia ser... Eu ficava trazendo todos os meus trejeitos femininos, então eu acho que eu sempre... Eu acho não, tenho certeza, porque para mim foram muito importantes esses momentos de autocontemplação e de construção dessa, ou talvez de legitimação da minha feminilidade diante do espelho. E eu amava ver aquilo. Não era que, tipo, eu amava saber que eu tinha uma certa sofisticação feminina em mim, que era meu, era natural, e que eu amava falar daquele jeito, eu amava me vestir, eu amava olhar as roupas nas revistas e fazer roupinhas para as minhas bonecas, as bonecas da minha irmã, que era lindo, as bonecas da minha irmã. Então eu acho que desde muito pequena foi muito natural o processo de identidade com a mulher que habitava, com a menina que habitava em mim. Era uma menina linda, sorridente, que foi sendo tolhida. Sim. Então eu lembro que eu sentei assim um dia na escola e a professora falou: você não pode sentar assim no dia de todo mundo, esse é um rapazinho, com a perna que não é um menino. E eu me senti muito envergonhada, porque depois os meninos começaram a me chamar de mulherzinha E hoje aí depois eu penso, nossa, mulherzinha é tudo que eu era. Maravilhoso. E tem esse efeito, né, da sociedade para diminuir, tirar aquilo que é de mais bonito em você. Então, eu acho que eu sempre amei, por isso que eu nunca desisti dessa mulher. Eu nunca desisti dessa menina que me habitava. E era como se eu tivesse encontros às escondidas de amor com ela. Com essa menina que me habitava. Ou seja, tinha que todo mundo sair de casa para eu me encontrar com ela. Isso é muito lindo. E eu ouvi você falar numa entrevista que Fatal foi uma das trilhas sonoras dessa sua caminhada. E aí queria te perguntar quais músicas e poesias criaram atmosfera e transbordaram, habitaram também esse seu momento, porque eu sinto que é muito importante também a gente achar os nossos cisnes, as nossas inspirações. Então, quem foram essas mulheres que te inspiraram? Acho que minha mãe é a primeira delas, né? Minha mãe de fato, é um lugar muito poderoso na minha vida, tanto pela força, pela inteligência. Acho que minha mãe é uma mulher muito simples. Minha mãe não fez faculdade. Ela consegue até ascender socialmente, de ser de um lugar humilde, de ser pobre mesmo, para classe média, por causa do meu pai. Mas sempre muito inteligente e alegre, autoastral. Então, ela foi alguém que me deu muito fundamento mesmo, sobre meus valores, sobre minha fé, sobre o meu lugar no mundo, sobre o respeito a mim mesma, Então, quando eu me encontro, por exemplo, com a música, então, por isso você citou bem Fatal, né? Você começou com Coração Vagabundo, né? Uhum. Meu coração não se cansa de ter esperança de ainda ser tudo o que quer, meu coração de criança. Então, essa música falava tudo que eu tô falando aqui agora. Não é só lembrança. E parece um homem falando, né? De um vulto infeliz de mulher. Mas, ao mesmo tempo, quando uma mulher ou uma pessoa trans escuta isso, com todas as mazelas existenciais, imagina, meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto infeliz de mulher que passou nos meus sonhos sem dizer adeus. E fez dos olhos meus chorar, mas sentindo. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Além de tudo, tem a canção
Charles Macalé e o Ari Salomão, que é Mal Secreto. Que é tipo assim, eu já tô aqui emocionada, eu chorava copiosamente. Na hora que a Gal começava, não choro, meu segredo é que eu sou rapaz esforçado. Fico parado, calado, quieto, não como, não choro, não converso. Massacro meu medo, mascaro minha dor, já sei sofrer. Não preciso de gente que me oriente. Se você me perguntar como vai, bom, respondo sempre igual, tudo legal. Mas quando você vai embora, movo meu rosto do espelho, minha alma chora, vejo o Rio de Janeiro. Vejo o Rio de Janeiro, vejo a beleza. Então, imagina, um adolescente trans ouvindo essa música num processo de transição. Quer dizer, Gal Costa, no seu nível contracultural mais rasgado, fala, não choro, meu segredo é que eu sou um rapaz esforçado. Coisa maravilhosa. É lindo isso. É muito. É forte. Aí não tem como, né? A menina aqui vai chorar. É lindo. É muito Tem um bonito. disco, sabe, que ele tem umas coisas bonitas, que é uma melancolia dos trópicos, eu falo. Que é uma cantora de um movimento importante sobre uma ditadura militar. Os seus amigos foram exilados, ela ficou. É um disco melancólico, um disco com ranhuras estéticas, com rasuras. Não é um disco para inglês ver, é um disco que a indústria fonográfica brasileira não tinha nem equipamento para uma captação ao vivo, com guitarra elétrica. Tá lá sujo, algumas canções das últimas são quase inaudíveis, tão agudas. Então é um disco de muita verdade. Por isso que é fatal, né? E é muito simbólico você cantar Gal na sua carreira solo, né? Você começar cantando Gal. Foi necessário, na real. Como é que foi essa escolha e o que isso significou para você? Então, né? Foi louco, porque assim, eu voltei pra Bahia, assim, que terminou com a banda. Que é muito um resgate do eu, né? Volto pra minha cidade, pra minha terra mesmo. Chego lá e fico por tempo indeterminado. Aí começo a retornar àquilo que me era fundamental, que era a minha raiz. E fui pra Chapada Diamantina. Nossa, o lugar foi... Chapada é um lugar de autocuidado, assim, precioso. Eu nunca fui, eu sou doida pra ir. Só pra você ter ideia, foi um amigo meu me chamou, falei, não queria, ai, tô meio down, quero ficar em casa. Ele, não. Meu amigo meu, Gustavo, maravilhoso, Gustavo Corrêa. Ele me chamou, assim, pra me buscar em casa. Você vai sim, já tem casa, já aluguei o carro, que era da minha cidade. Moro aqui em São Paulo também. Já aluguei o carro pra gente ir, você não vai pagar nada, só o que você vai consumir lá, já tem casa, já tem carro, fica mais o quê? Em Chapada Diamantina. Falei, então bora, pô. E eu sou animado, sempre fui. Mas era uma fase de muita dor, né? E chegando lá, assim, foi incrível. Primeiro que as pessoas com as quais eu viajei eram um grupo incrível. E quando a gente vai pra Cachoeira do Buracão, era uma trilha de mais ou menos 1h, 45 minutos. E descendo a trilha, tem uma hora que você para contemplar um paredão, assim, de pedra. Maravilhoso. Eu simplesmente comecei a me arrepiar e comecei a chorar. Copiosamente. Não é um choro de boa, igual tá sendo aqui agora, nessa sessão de terapia afetiva. Mas foi um choro muito forte, assim, arrepiada, comecei a chorar e não conseguia parar de chorar. E aí, o guia da época, você falou, muito comum que as pessoas vão ficar e começam a chorar. E eu fui descendo e eu só me maravilhava. Eu acredito que eu tô viva pra presenciar essa energia. Que não era só o visual, era tudo. Era o som das coisas, era aquele ar, aquela beleza. Quando você chega naquela cachoeira, primeiro que você tem que descer e você encontra com outra cachoeira, que é a das Orquídeas. É um santuário, né? Você descer até ela. Você chama a Cachoeira do Buracão. Você desce. Vai pra Cachoeira das Orquídeas, é uma cachoeira menor,
onde ela sai da pedra e não tem rio, então ela sai da pedra e entra na pedra. Um bocado de pedrinha assim, né? Linda, coisa. Ela tá rodeada de. Parece que está dentro de um poço de pedra. Quando você vai pro buracão, você tem que passar por um cânion para chegar até ela ainda. Você vai nadando, você vai pelas pedras, meio. Como é que é? Você grudada nas pedras, assim. E eu fui nadando no água de 6 graus. Eu morro de medo de água gelada, mas eu não tive medo, porque ela era tão glorioso que a água só foi um detalhe. Quando você chega, você vê uma cachoeira imensa. Só eu tive respeito por aquele espaço, um santuário. Aquela água gelada me curou. Claro, não é que aquilo me curou. Toda aquela... Aquilo é um oásis, claro. Aquilo me ajudou a me reencontrar. Falar assim, é isso. Preciso me amar, é aqui meu lugar é aqui também. Esse lugar de beleza, esse lugar de refrigério, esse lugar de poesia, esse lugar de fé. Quando você está na natureza, como a natureza te eleva a Deus, né? Quando eu digo Deus aqui, é sobre essa energia fundamental e transcendental que todas as fés carregam. Não só a minha fé, mas a fé de qualquer pessoa. E aí cada pessoa tem a sua maneira de encontrar com esse lugar do divino, né? Cada cultura. E lá foi um lugar que eu falei assim, poxa, cheguei num lugar legal. Que lindo! E aí é lindo porque aí também vem um disco que convida a gente a ter fé no amor, né? Porque eu acho muito bonito esse convite que você faz, né? Como eu falei na introdução, de você poder cantar a afetividade e um amor feliz. E você está vivendo um amor feliz. Eu quero passar por essas duas coisas. Da gente não cantar só o amor doído. E acho que o Lusco Fusco traz muito isso. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Primeiro, antes de entrar na felicidade, dessa ambiguidade. Porque tem uma coisa que eu falo muito no amor próprio, que é da gente poder abraçar o nosso caos. Eu acho que o Lusco Fusco tem isso, né? Essa coisa do dia que tá virando noite. E acho que parte do amor próprio é a gente poder... Tem um amigo que me fala essa frase, eu amo, que é abraça o seu caos. Que caos seus você aprendeu a abraçar dessa imensidão, nesse seu processo essa sou eu, protagonista, meu palco, minha vida... Nossa. Até pra falar assim, e sim, mereço um amor feliz, sim, vou viver um amor feliz, com toda essa minha inteireza. Eu sou uma pessoa caótica. E caótica quando eu digo assim, pela intensidade das coisas que eu carrego, assim, né? Você também. Sou muito! Intensa, gosta de fazer, ama. Pra mim eu amo. Você vai viver ao vivo, eu tô aqui, pô. É isso que eu faço da vida. Então, a gente tem uma tendência a mexer com muitas energias, a movimentar muitas coisas. Naturalmente, a gente vai levar o caos consigo. Na verdade, todo mundo é caótico e não existe caos sem ordem. Ou quer dizer, ordem sem caos. Uma das anedotas... Não é nem anedota, mas uma das coisas mais lindas que eu já li, que foi do Zé Miguel Wisnik, falando de música, é que a música, ela se extrai do caos. Porque tudo, a sonoridade, ela está. Então, uma pedra que bate na outra, uma árvore que balança, a sonoridade está. De repente, a gente descobre uma linguagem dentro do caos da sonoridade. E acha as notas. Então, eu acho que o caos, ele está. O universo é o caos. Nós estamos no caos. E o que nos interessa é encontrar a linguagem dentro do caos. Qual que é a minha linguagem dentro desse caos? Então, eu abraçando o meu caos, eu fui descobrindo a minha mulher, a minha Açucena. Estou descobrindo as minhas masculinidades também, porque eu acho que isso é uma coisa caótica que eu acho interessante eu falar e a gente começar a falar, porque a gente que faz uma transição de gênero ou quem é LGBT... LGBTQIA+, essa sigla, esse arco-íris, a gente se confunde muito
Porque a cultura ela é muito cruel com a gente, a cultura do gênero, né? Do que é ser homem, do que é ser mulher, do que encarar o gênero, a sexualidade, e todas essas coisas que se embrenham. E eu acho que hoje eu tô começando a descobrir a masculinidade que existe em mim, em todo mundo. Por que existe masculinidade e feminilidade em todo mundo? Não tô falando que as coisas são binárias, tô falando que as coisas elas são culturais, e por serem culturais, elas são humanas. Essa humanidade, ela tá em nós. Então, se existe homem e mulher na humanidade, amor, desculpa, qualquer ser humano vai ter a masculinidade e a feminilidade, porque são culturas, são linguagens. Então, em mim existe feminilidade e masculinidade. Claro que eu quis negar a minha masculinidade para poder não conviver com aquilo que me era autoritário, aquilo que era uma sociedade que tornou totalitário conviver com a masculinidade. Você entende o que eu estou dizendo? Sim, totalmente. Compulsório, é isso Sim. que eu quero dizer. Hoje, eu estou começando a olhar para a minha masculinidade. Ainda é difícil, não é algo que assim, simples. Eu começar a ver as minhas masculinidades no lugar do masculino e encarar aquilo e falar, está tudo bem. Mas eu tenho dito isso do lugar dessa energia que existe em mim. Claro. E então é caótico, não é simples, gente, não é simples. Assim como minha feminilidade não é simples. Assim como, por exemplo, eu estou namorando pela primeira vez aos 30, eu comecei aos 34. Eu nunca tinha namorado na vida. Então, queria perguntar isso. Como foi começar a namorar? Gente, caótico! Extremamente, ninguém me deu uma bula, ninguém me deu um manual. E mesmo se desse... primeiro que, assim, impressionante o quanto a relação com o outro te coloca de frente consigo mesma. Por isso que o amor próprio... Gente, não é clichê isso, tipo... É real e não tem outro caminho. Se você não olha pra você mesma, jamais um relacionamento vai dar certo. E quando a gente diz sobre dar certo, é sobre a paz no relacionamento. Pelo menos o meu conceito de dar certo é sobre encontrar esse lugar onde exista paz, exista tesão, exista animação, exista vontade de estar junto, exista, sabe? Então, isso vai dar certo. É esse lugar do respeito mútuo. E assim, relacionamento é processo. Claro que você tocou no lugar da felicidade. Felicidade é um processo, porque também a gente não pode entender que a felicidade é um lugar de estabilidade constante, qual você... Eu lembro uma frase da Ligiane Mosé, que foi ela falando uma coisa... Até um podcast que ela deu, ela falou assim, a felicidade. De repente você chega em Cancún e tem um mosquito. Ai, que maravilhoso! Não, mas a gente não conta. A gente precisa idealizar os processos e entender que tudo é processo. E não há beleza se não há diversidade mesmo. E a gente não valoriza amor. Não, porque... Totalmente. Eu enxergo os meus processos com muito mais beleza, porque eu sei, inclusive, que eu passei. Estou valorizando, sabe? A cada conquista. E então, assim, na minha relação. E como foi se permitir estar num lugar, porque hoje a gente, infelizmente, o Brasil ainda é, né, o país que mais mata pessoas trans, onde as pessoas trans vivem, em média, até os 30 anos, e a gente ainda tem uma fetichização e uma hipersexualização das pessoas trans enorme. Então, eu lembro, até quem quiser ver, gente, lá nos primórdios, quando a sua ainda era uma dupla, e eu também, eu entrevistei ela e a Raquel, eu e a minha ex-dupla, ela e a ex-dupla dela, e eu lembro que na época você falou, não tinha namorado, e a Raquel falou, que ela falou assim, sabia que eu até entendo que, até, tipo, pra mim até tudo bem se o cara não quiser me apresentar pra família, eu entendo. Me incomoda, mas acho que tudo bem. Então tem um lugar até de tolir o próprio desejo, porque eu entendo que a cultura é assim, né? A gente vai se apequenando. Como foi o lugar de se autorizar e falar assim? O lugar de namorada é meu. Mão dada assim, cinema assim, Então, jantar da família assim. Como é que foi isso pra você? São conquistas. Por que eu digo isso?
Porque, assim, tem um lugar aí que, por exemplo, se parece um pouco com a relação interracial, mas é um pouco diferente. Porque na relação interracial, na cisgeneridade, talvez, você não tenha o lugar dessa... Existe o lugar, talvez, que te coloca diante de certas convenções, ou seja, eu estou namorando não é uma mulher branca, uma mulher negra. Que meus pais vão dizer, estou namorando uma travesti, é diferente. Entra no lugar da moralidade, do pecado, da perversão. Sim. E a figura da mulher trans, ela é atrelada à perversão sexual, ao pecado mesmo. Então existe existe outro lugar de quem se relaciona com a pessoa trans, que eu acho que na relação interracial, isso não é uma comparação, viu, gente? Cada relação tem sua complexidade, eu tô fazendo um paralelo mesmo, não é uma comparação no sentido de o que é pior, o que é melhor. Eu acho que na relação com a mulher trans, as conquistas elas são diferentes. Em que sentido? Porque o outro, a pessoa com a qual se relaciona, apesar de ela continuar tendo a mesma calma, são várias camadas. Nossa, muito. Por exemplo, um homem que se relaciona com a mulher trans, ele é heterossexual, ou bissexual, ou pansexual. O que significa isso? Se ele só se relaciona com mulheres, ele vai se relacionar com a mulher trans, ele não deixou de se relacionar com mulheres. Sim. Mesmo que essa mulher tenha feito uma redesignação sexual e tenha uma vagina, ou ela continue com um pênis. Por exemplo, muitos homens se relacionam com as suas esposas e, sei lá, pedem para as esposas comprarem uma cinta caralho. Sim. E querem ser comidos por mulheres. Algumas travestis são passivas, outras são ativas. O que eu estou querendo dizer é que esses homens que gostam, por exemplo, de praticarem sexo anal com suas mulheres ou com travestis, eles são heterossexuais. Olha que interessante, eles não querem geralmente ser comidos por homens. Eles querem que a figura feminina foda eles, transe com eles. Isso que é louco, porque dentro de um imaginário heterossexual ou cisgênero, você imaginar que uma mulher está comendo um cara é impensável. E existem muitas mulheres fálicas, gente. Não estou falando de mulheres trans e travestis, não. Estou falando de mulheres cisgêneras que são fálicas, que gostam muito mais de usar a sua relação fálica. E é uma realidade. Sim. E é maravilhoso que exista essa diversidade. E, por exemplo, só que para as pessoas, um homem que se relaciona com o imaginário, as pessoas ainda encaram elas como gays, o que não é um problema. Mas para muitos homens são. Então, assim, por isso que eu digo que quando uma mulher trans se relaciona com um cara hétero ou bi, principalmente os héteros, que a maioria são heterossexuais ou bissexuais, a gente tem que ter um cuidado para a gente também não querer tirar a pessoa do armário de qualquer jeito, porque ela vai passar por uma transição, sendo hétero ou não. E essa transição não é minha, é dessa pessoa. Por quê? Se a minha família teve que passar por uma transição, se os meus amigos tiveram que passar por uma transição quando eu transicionei, quanto mais a pessoa com a qual eu vou me relacionar. Então, de fato, eu tenho uma paciência, eu tive uma paciência com ele. Então, a gente tá tendo momentos lindos, assim, a primeira vez que a gente saiu do quarto, sala, no sentido, quando eu digo do quarto do espaço público. Primeira vez que a gente foi descobrir o mundo, assim, foi conhecer os amigos, a família. Então, de fato, é algo muito desafiador. E eu, às vezes, não queria bancar. E não no sentido de não querer. É não querer aquele caos agora. Por isso que eu digo sobre o caos também. Tipo assim, eu não quero conhecer seus amigos agora, cara. Eu não sei o quanto isso vai interferir nisso aqui, ó. Porque, de fato, interfere. Não é à toa que quando você casa com alguém, você casa com a família desse alguém. Sim. E essa família pode ser um grande núcleo de amigos. Ou um grande caos. Ou justamente. Então, eu fui um pouco confuso, eu acho, aqui.
na explicação, mas assim, quando eu quis dizer que quando a pessoa trans se relaciona com alguém, ela acaba, a pessoa vai ter que sair do armário, porque ela vai ter, Sim. quando eu digo armário, eu não digo que ela seja trans ou gay. Não, eu entendi super. Ela também, foi super claro isso de que ela também vai ter que fazer a transição. Eu achei super bonito isso, que é igual os seus pais fizeram, seus amigos. Eu achei muito bonito. Porque é um terreno muito desconhecido, então ele é permeado de inseguranças. Muita insegurança. E eu falava pra minha terapeuta, pra Tati, coitada da Tati, né, de me aguentar. Você, Tati, tá saindo várias adolescentes de mim, que eu nunca namorei. Várias crianças, várias meninas saindo de mim todos os dias e de brigar com ele por coisas pequenas e depois eu saber que eu tô errada e ter que me relacionar com aquilo pela imaturidade do processo e pela insegurança do processo. Tipo, por ciúme, besta. E depois você vai construindo sua segurança, vai. Deixa ele aí, tá de boa. Mas isso leva tempo, isso leva também, claro, leva uma... Eu acho que é muito importante que a gente também se coloque no lugar do aprendizado. Ou seja, quero aprender a conviver com isso, quero aprender a conviver com os meus demônios, com as minhas meninas e adolescentes que eu nunca deixei sair, que nunca foram liberadas de mim na adolescência, porque eu fui namorar só com os 26 anos, eu era uma menina embustida a vida inteira, não pude soltar, tipo, via minhas amigas dando tapinha na cara do meu namorado, eu queria fazer também, eu quis fazer isso depois de 36 anos, ou quando eu olho uma mulher de 36 anos fazendo isso, é uma violência, eu não quero que o meu relacionamento seja com um tapinha ou seja com uma birra de virar pro lado e querer que o namorado fique em cima. Só que, ao mesmo tempo, eu queria viver aquilo. Mas, cara, eu sou uma mulher, não sou uma menina de 15 e 16 anos. Mas olha que interessante. Essas adolescentes querendo sair de mim e eu tendo que controlar esses ímpetos de insegurança e também de inexperiência. Nunca tinha vivido aquilo. Então... é um caos, mas é isso que a gente está falando. É do caos que se cria a linguagem. É dessa infinidade de sons que sai uma linda canção. Né? Dessa, enfim, infinidade de cores que sai uma tela bonita. E acho que é por aí. Acho que eu tô mais madura e aberta. Carol, eu acho que tem uma coisa da abertura. Porque se você, de fato... se esquecer de que você está aprendendo, você fica sisuda, você fecha a cara o tempo todo. Porque, cara, relação é um banho de inseguranças que você toma. Sim! É impressionante. Quem que tá seguro? Me Ninguém. conta pra uma relação. E acho que assim, é além, ainda que inseguro, acreditar que ele pode ser feliz. Justamente. Não, é isso. E é por aí. E tem como ser feliz. E eu acho lindo assim. O Lusco Fusco é um disco de amor feliz. É. Qual é a importância para você de cantar um amor feliz e da gente acreditar no amor feliz? Olha, eu penso que a melancolia já é um lugar. A tristeza, ela já é um lugar em nós. E eu sou uma pessoa muito solar. Eu sou uma pessoa muito, muito otimista. Então essa é uma energia minha. Inclusive que eu preciso ser assim, porque se não fosse assim eu seria de mentira. Ao mesmo tempo eu sou muito melancólica. Só que eu sei que essa melancolia em mim, ela me leva para esse lugar solar. Me leva para essa luz, me leva para... Eu não sou aquela pessoa melancólica que vai pro vampirismo e vai tipo... Não sou, apesar de que foi um momento que eu vou curtir dor, que eu vou chorar, que eu acho que é importante a gente se relacionar com a melancolia, mas lembrar que o sol existe, lembrar que a lua existe, que a noite está linda e tem muitas festas maravilhosas e pessoas incríveis para você estar. Então eu sou desse lugar do acreditar na humanidade. Existe a sombra e o breu, e por isso que é o lusco-fusco, né? A transição entre da luz pro breu, do breu para a luz.
essa transição ela é constante, não necessariamente o dia é só o lugar da praia ou do picolé, o dia não é só o lugar do parque, mas também é o lugar da labuta, é o lugar dos litígios, é o lugar onde você vai encarar a dor com burocracia, mas também é o lugar do picolé, como eu disse, é o lugar da praia, é o lugar do encontro com a vovó, enfim. E a noite também não é o lugar da solidão ou da melancolia profunda. A noite também é o lugar da festa, é o lugar onde as estrelas e a lua se estendem, entendeu? Então, há na sombra e na luz essa contradição. E as coisas, elas são contraditórias. E elas têm que ser contraditórias, né? Porque senão elas não gerariam movimento. Linguagem, beleza dentro dessa linguagem. Então eu acredito que é preciso olhar para a sombra, é preciso olhar para a luz, e é preciso achar felicidade nessa. Por isso que eu quis cantar a melancolia. Não é que não há sombra no meu disco, não há melancolia, não há. Mas há a festa dentro dessa melancolia também. Há a certeza de que o sol há de brilhar mais uma vez. Não, e tem carinho, né? No Manhoso Demais você fala, tudo que toca tão fundo, funde dois mundos num só, a sós nossa cama, solidão de uma chama, tão acesa amálgama, o clarão de dois sóis. É tão bom a gente se permitir um amor assim, né? Doce e delicado, um amor manhoso, esse amor desse gato de ronronar, sim, delícias. E tem uma safadeza aí nessa música, mas é isso que você falou. É aquela coisa, aquele gato e manhoso, tadengoso, sabe? Eu acho tão bonito isso. Eu nunca imaginei que eu pudesse, que eu tivesse o direito de ter esse lugar calmo. Como é que a gente pode ser mais felino, assim, ronronante do que... Porque eu sinto que a gente tá tão assim na vida, sabe? Tipo, não encosta. Vai te atacar com todo mundo, né? Série de camadas. Tipo, eu tava conversando isso numa entrevista com a Ana Canosa, isso com o vizinho do prédio, com o cara do trânsito. A gente tá tão belicoso. Como a gente pode se permitir ser mais manhoso no afeto também, no amor, na pessoa que a gente está saindo? Olha, boa pergunta. Eu acho que a gente está no momento, pensando no mundo, né? Não é uma guerra que eu acho que a hegemonia narrativa sempre teve. É interessante a gente entender que existe um discurso de poder hegemônico. E a gente está num momento muito novo que a rede social traz pra gente, que é essa possibilidade de você confrontar os discursos hegemônicos. Não necessariamente isso é bom ou ruim, porque existe o confrontar discursos hegemônicos de forma tosca e antidemocrática, mas existe lugares de muita beleza, que é o lugar da pessoa trans, por exemplo, que é o lugar das pessoas pretas, das pessoas indígenas, de confrontar hegemonias de forma legítima, de confrontar. Então eu acho que assim, ao mesmo tempo a gente tem uma fase do grito aí, mas para todo mundo, imagina que não são só para confrontos legítimos, como confrontos legítimos. Então, aí eu acho que a gente está vivendo uma novidade em todos os níveis, onde as pessoas... A gente está tendo que se reconhecer de novo. Imagina... Eu lembro que uma vez eu fui entrar no Twitter, eu fui responder alguém, eu já fui responder num tom raivoso. Eu olhei, gente, por que eu tô respondendo nesse tom? Não preciso responder nesse tom. Era como se o Twitter já me levasse a encarar aquela resposta como se fosse num tom raivoso. Não vou responder assim. Tipo assim, e a gente vai aprendendo a confrontar as hegemonias só de um jeito, e o jeito delas, né? O jeito das hegemonias, tipo, sei lá, sentido imperativo. Não é uma chamada de conversa. E eu acho que assim, eu sempre encarei, eu lembro que acho muito legítimo, por exemplo, muitos e muitas ativistas que se põem na primeira fileira e vai para o confronto direto.
eu não consigo. Ou eu consigo do meu jeito. Eu tenho os meus confrontos diretos, a minha maneira. Eu preciso aprender a respeitar a minha maneira de confrontar. E eu acho que, enfim, eu não sei se eu fui bem entendida, mas ou se eu me expliquei bem, sobre... A gente está num momento de muitos gritos. E gritos diversos, assim. E eu acho que a gente precisa começar, a partir desse caos, começar a entender com quais linguagens a gente quer falar. E sobre esse ronronar, entender que os felinos não têm só as garras, né? Mas tem a beleza tem sonolência, os felinos são uma série de contradições maravilhosas. Muito linda essa parada que você fez, inclusive, porque de fato é esse direito à paz. A gente não constrói paz só gritando. Precisamos do grito também, eu acredito nisso. Não estou relativizando a luta, o processo de enfrentamento, até porque muitas conquistas foram feitas pelo grito, não só pelo grito, né? Depois do grito vem os acordos, as diplomacias, vem... Então acho que tem cada coisa tem seu lugar. Mas eu acredito muito que a gente tem o direito a ronronar. A gente tem o direito ao afeto, a gente tem direito... Imagina, gente, eu sempre quis ser amada. E sempre colocaram o meu corpo no lugar do meu afeto. Porque imagina que a travesti, a mulher trans, é o oposto direto à família tradicional. Sim. Se a família tradicional é a coletividade, é a propriedade privada, é a sala de estar, é o restaurante, a padaria, a mulher trans é o prostíbulo ou o viaduto, a meia-luz, ou a esquina escura, a solidão, a família, a coletividade. Quando a gente faz esse paralelo, a gente e a mulher trans, ela reivindica o lugar. Pô, eu não sou só a rua. Eu posso não ser só a rua, eu quero o aconchego também. Isso muda tudo, porque é descobrir que eu tenho o direito de ser amada. Por isso que pra gente o amor ele passa a ser uma discussão política. Como é que tá sendo? Eu acho que é maravilhoso, é desgastante também, porque eu não queria lutar para ser amada. Eu lembro que as primeiras vezes que eu me apaixonava, a menina falava assim, não vai rolar. Eu ficava indignada na minha cabeça, pô, ele nem quis me conhecer, falou que não vai rolar, como se não fosse nenhuma possibilidade de... Então não era que eu queria insistir igual os caras que dão em cima, não era sobre isso. Eu tava falando assim, eu queria só ser conhecida, tipo... A pessoa nem te olha, nem te conhece, às vezes, e você percebe o interesse e já te nega. Era isso que eu não aceitava, assim, a priori. Eu nunca aceitei o fato de eu não poder ser uma possibilidade pelo fato de eu ser uma pessoa trans. Sim. Eu poderia não ser uma possibilidade pela pessoa não sentir tesão, ou não me achar interessante, mas por ser uma pessoa trans, eu nunca aceitei essa prerrogativa. Porque eu achava, na minha cabeça, todo mundo pode ser amado. E pode. Então, é uma reivindicação. Que todo mundo possa ser amada. Com um amor leve, feliz e possível. Assu, muito, muito obrigada. Obrigado, é uma honra ter você aqui comigo, fazer amor com você. A gente ficaria aqui, ó. Horas. Nossa, maravilhoso!